Olá, meu povo. Vamos para mais uma série de vídeos aqui do Comente Bíblia. Seja bem-vindo. Nós vamos comentar hoje aí a última parte da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Fica comigo. Capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês, que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Bom, os comentários. Não tem muita coisa nova, não. É bem repetitivo, porque o conteúdo de toda a carta foi escrita por Paulo aos irmãos que, no caso, moram, moravam na Galácia, região da Galácia, devido a um problema que estava havendo lá com relação aos judaizantes. Eles chegaram ensinando um acréscimo ao evangelho que Paulo anteriormente tinha pregado já a igreja consolidada, mas infelizmente eles chegaram lá e mudaram a cabeça do pessoal das igrejas ali da Galácia. Okay? Se você tiver em dúvida sobre a questão de localização geográfica e um pouquinho da história dos Gálatas, basta observar o último vídeo aí, você vai ficar mais situado na história. E vendo aqui o capítulo 5 de Gálatas, logo no versículo 1, já começa aqui falando, é um apelo, na verdade, sobre a liberdade em Cristo. Tanto o versículo 1 quanto o versículo 13 vai falar dessa liberdade para a qual nós fomos libertos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçamos firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Qualquer pessoa que quiser aplicar esse texto em outro contexto, tipo a escravidão do pecado e tal, não está tão errado, né? Cristo nos libertou para que a gente permaneça livre da escravidão do pecado, sim. Mas para o contexto dessa carta aí, o que Paulo está referindo aqui é a escravidão da lei mosaica, que determinava todos aqueles rituais e que, na verdade, não resolviam muita coisa. Se resolvesse, não teríamos jamais chegado ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E ao Espírito Santo, que é quem deve ser o nosso guia, o guia de nossas vidas, o guia de todos aqueles que esperam o Senhor, aguardam o Senhor, que amam o Senhor e que confiam nele. E aí, para deixar bem claro o que Paulo pensa, ele está fazendo aqui um paralelo. No versículo 2, ele diz: ouçam bem o que eu estou falando aqui. Eu, Paulo, estou dizendo. Eu, Paulo, estou afirmando para vocês. Se caso vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá ou lhes aproveitará, em outra versão. Se vocês se deixarem circuncidar. Por quê? Porque aí você vai ter que cumprir toda a lei mosaica.
Todo homem que se deixa circuncidar terá que cumprir toda a lei mosaica. Aí vem a questão, quem em toda a existência humana, mesmo entre os judeus mais fiéis, os israelitas mais religiosos, quem dentre eles conseguiu cumprir toda a lei? Na verdade, somente Jesus Cristo. Ok? Então, no versículo 13 ele reforça, todo homem que deixa se circuncidar está obrigado a cumprir a lei. E aí ele fala no versículo 4 que os que procuram, né, ser justificados pela lei, caíram da graça, ou seja, você cai de nível, porque a lei fala de justiça e a graça é superior. As pessoas gostam de colocar em 3 níveis, né, justiça, graça, misericórdia e graça. Por exemplo, eu gosto de falar, já afirmei em outro vídeo aí, que um tribunal, por exemplo, um tribunal de justiça, não é lugar para se exercer misericórdia. Se você exerce misericórdia num tribunal, você vai ferir, vai descumprir a lei, né? Então você vai ser parcial em seu julgamento como juiz e vai dar privilégio a alguém ou vai deixar de privilegiar outro, ou, vamos dizer que privilegie um em detrimento de outro, para usar de misericórdia. Não é o lugar de você usar de misericórdia, um tribunal de justiça, porque a justiça é isso aí, é aquilo que é a verdade, é aquilo que já está definido, já está determinado. Errou, pagou. A sentença está aí, tá. Qual é a sentença? É isso aí, pronto. Isso é justiça. A misericórdia, de certa forma, anula a justiça. A questão é que a graça é muito mais eficiente do que a simples misericórdia. A misericórdia é você simplesmente, vem a palavra de miséria mais cárdia, é você sentir com o coração a situação de miséria do outro, misericórdia, misericórdia. Agora, a graça é muito superior a isso. É mais do que um exercício simples de misericórdia. A graça é superabundante em todos os aspectos, porque ela não fala só de exercer misericórdia com quem errou, mas também suprir essa pessoa que errou de elementos, de ela, capacitar essa pessoa que errou, viveu no erro, para que ela viva uma nova vida sem cometer absurdos, erros absurdos, sem estar agravando sempre a lei. Na verdade, a graça fala de você ser guiado pelo Espírito Santo e não ser tolhido ou ser limitado pela lei, ser coagido pela lei ou pelas sentenças da lei. Isso, lei, justiça, tá? Nós esperamos, diz Paulo, uma justiça que vem do alto, não essa justiça daqui. No verso 7 ele diz aqui, Gálatas 5, verso 7, diz: vocês corriam bem, quem nos impediu de continuar obedecendo a verdade? Então, ele está deixando aqui a gente compreender que quando você, de repente, quer ser justificado pela lei, você anula a graça. Não dá para você aproveitar, não dá para viver nas duas coisas, uma coisa anula a outra. E essa obediência à verdade é a verdade do Evangelho, né? E uma das verdades que o Evangelho grita mais alto é: ninguém será justificado pela lei. Ninguém vai ser justificado por obras. Não é difícil entender isso, né? E aí no versículo 10, lá na parte B, ele diz assim: aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. É claro que sofrerá. Por que Paulo está afirmando isso? É porque ele perturbou muito a igreja de Cristo. Um certo dia, o Senhor Jesus se apresentou para ele de forma espetacular. Derrubou ele do cavalo, né? Ficou cego 3 dias, 3 noites. Então, ele foi corrigido e agora foi usado como um vaso de bênção para todas as pessoas do tempo atual, né? A maior parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Aí no versículo 11 ele faz um questionamento para despertar o raciocínio lógico dos irmãos, né, das igrejas da Galácia. Ele diz assim: irmãos, olhe, tipo assim, se eu ainda estou pregando a circuncisão, por que eu estou sendo perseguido? Ora, esses caras que estão aí querendo fazer vocês circuncidarem, é porque eles não querem ser perseguidos. Eu estou sendo perseguido porque eu vim pregar a verdade de Deus para vocês. Eu era judeu, eu era enfiado, sabe, no lugar mais profundo do judaísmo. E aí, se eu quisesse, se esse fosse o evangelho, eu teria apresentado para vocês, mas não. Eu apresentei outra coisa, e agora vocês estão deixando o evangelho verdadeiro para, como diz no vídeo anterior, né, por outro evangelho. E no versículo 12 ele fala, é até engraçado, porque ele diz assim: quanto a estes que perturbam vocês,
quem dera que se castrassem. Noutra versão diz se mutilassem, né? Se castrassem em que sentido? Bom, eles estão pregando aqui que tem que circuncidar os irmãos que aceitaram a fé em Jesus. E aí Paulo diz, não, seria tão bom que tomara que se castrasse, ou seja, na hora da circuncisão alguém errasse, e ao invés de cortar aquela películazinha, cortasse também o... Seria muito bom que isso acontecesse. Para quê? Para que eles aprendessem. Gente, tem misericórdia. Porque assim, toda lei se resume, versículo 14 diz aqui, se resume em um só mandamento, que é o segundo: ame ao teu próximo como a si mesmo. Né? Toda lei se resume nisso. Imagine que esse aí ainda é o mandamento anterior, é o de Moisés. Toda lei se resume nisso aí, porque a lei foi nos dada para regrar nossa vida, para limitar nossa vida, para definir nosso código de conduta moral, religioso, etc, 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 certo? Então, ame ao outro como você ama a si mesmo, isso é uma coisa da lei de Moisés. O novo mandamento de Jesus resume tudo, tudo, toda a experiência da nossa vida, que é ame ao outro do jeito que eu estou amando você. É diferente de amar o outro como você se ama. É mais fácil eu amar alguém do jeito que eu me amo. Dependendo da forma que eu me amo, o outro vai estar acabado, né? É aqui no versículo 13, voltando um pouquinho, onde diz que nós fomos libertos para a liberdade, né? Que Cristo nos libertou, mas para a gente não dar ocasião à vontade da carne. E a vontade da carne é o quê? É fazer uma presepada dessa. Achar que é bem mais fácil você circuncidar e garantir uma entrada no céu do que você assumir a sua cruz, né? Só que a proposta de Jesus não foi você circuncidar, não. Foi você assumir sua cruz, né? Porque é bem mais fácil do que você encarar a morte. Como Paulo escreve na próxima carta, que é aos Romanos, quem está morto está justificado. Mas, muitas vezes a gente acha que uma coisa mais natural é mais fácil de fazer, né? No versículo 15, ele fala assim, olha, se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado, não sejam destruídos, ou não se destruírem mutuamente, né? Obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Passe essa mensagem adiante. Valeu. Felizmente, não estamos mais encontrando essa Bíblia. Quem tem, segure. E quem não tem e ainda quiser adquirir, vai ter que pagar tipo triplicado. Os últimos exemplares que a gente encontra no mercado estão bem caros. Então, é uma obra excelente, mas não sei por que pararam de fazer.